falasse daquilo que você percebeu das dificuldades táticas que o Anderson não conseguiu equilibrar isso. Por que isso se repete de maneira recorrente? Isso é só um componente mesmo emocional que você entende que tem acontecido isso muito na Série B e que o Bahia também faz parte desse problema das equipes, boa parte das equipes que estão jogando essa Série B, desse receio, desse medo de jogar em casa, sem saber se impor, mesmo sendo um time de mais qualidade? Boa noite. Boa noite, Minhoca, Pedro, né, todos os ouvintes. Minhoca, sobre esse fator, né, mando, jogar em casa, jogar fora, eu acho que equipe a equipe a gente pode pontuar, né, se a gente for passar aqui, e aí principalmente essas que estão mais no nosso radar, estão mais ali na briga que a gente tem acompanhado, que é essa briga mais de cima da tabela, que envolve aí principalmente, né, Bahia, Sport, e aí a gente acaba trazendo o Vasco, que é mais uma equipe que tem passado por também essa dificuldade de jogar em casa de uma forma e não conseguir colocar o jogo fora de casa, né, de uma forma parecida. Eu tenho encarado, Minhoca, muito isso como cada vez mais os times de casa estão na obrigação, estão se entendendo. O fator mando estão equipes como Tombense, né, que temos visto, Sampaio, né, que tem um campo ali um pouco mais pesado, que tem uma montagem de elenco mais voltada para isso e tem se acostumado e tem criado essa armadilha nos seus jogos em casa. E atrelado a isso, equipes que quando vão jogar fora, né, não têm escolhido talvez a estratégia correta, podemos tratar dessa forma, né? E aí trazendo para jogos como o Bahia, e aí Pedro foi muito feliz quando ele comentou que o Bahia fez 10 minutos iniciais ali que parecia ser algo que seria diferente dos últimos jogos fora de casa, né? Foi algo que eu fiquei até ansioso para tentar avaliar algumas estatísticas desses momentos iniciais, né? Eu sempre vou acompanhando, assistindo as partidas e buscando acompanhar ali pelo SofaScore, né? Porque nesses 10 minutos iniciais eu também tive essa mesma impressão, né? Eu vi e aí quem também é apostador, né? E eu gosto de estar acompanhando, de estar fazendo ali uma fezinha. Eu tenho muito isso do jogo ao vivo, né? O jogo, quando eu estou acompanhando, quando eu estou com mais essa atenção, e aí principalmente um jogo que eu estou com a atenção de analisar aqui no podcast, né? Que eu não sei que eu não vou tirar o olho. Naqueles 10 minutos iniciais foi um jogo que eu fiz, opa, talvez hoje seja um dia até interessante para você ir na zebra ali, para você ir no time de fora, né? Essa postura do Bahia contra um time que tá mais ali na parte de baixo, que está nessa luta, que está com essa pressão maior, tá me parecendo aqui uma pressão inicial interessante. Mas aí a partir ali dos 15, mais ou menos, que é quando as estatísticas começam a aparecer de fato, né, no SofaScore, que é o aplicativo que eu utilizo, e aos 19, e aí eu marquei exatamente porque eu estava esperando mesmo aparecer isso, aos 19, quando aparece a questão da posse de bola, né, que é uma métrica, ok, não é a ideal, a melhor das métricas, mas é uma métrica a ser utilizada. Quando aparece na transmissão, né, do Sport TV, a estatística da posse de bola, já aparece a estatística com a Chapecoense com uma certa vantagem. Né? Já aparece ali, se eu não estiver enganado, 58-42 naquele momento, uma posse de bola para a Chapecoense. O que já mostrava que, de fato, aquela pressão inicial, aquela intensidade inicial do Bahia parecia que ficaria só naqueles minutos iniciais. Né? Aquele volume de jogo, aquela busca ali de ter um pouco mais da posse, de alugar ali um pouco mais do campo, já tinha ficado para trás e o jogo já tinha mudado totalmente a tônica. Dali, a partir dos 15 para frente, de fato, a bola ficaria um pouco mais com a Chapecoense e o Bahia seria um Bahia mais vertical. Mas, né, quando você olha para a escalação do Bahia, e é uma escalação que traz Goulart, que traz Mugni hoje,
um pouco mais aberto, né, inicialmente pela esquerda, em alguns momentos fez a troca de lado ali com o próprio Jacaré, mas esses jogadores, né, principalmente Goulart e Mugni, colocado nessa forma como um ponta, para mim, e aí, né, deixo à vontade, caso alguém aqui queira discordar no chat ou quem quer que seja, para mim esses não são os jogadores ideais para você ter, né, num jogo mais de transição, num jogo onde você vai buscar ser mais vertical. Jacaré, ok. O próprio Davó, como essa referência, sendo um jogador mais móvel, mais de velocidade, ok. Mas Goulart e Mugni aberto, e aí eu acho que quando você tira Mugni de uma região mais central do campo, formando ali talvez até como um segundo volante, você perde um cara que vai dar uma certa combatividade ali no meio, você perde um cara de mais inteligência, de mais que vai conseguir pensar um pouco mais esse jogo ali no meio, e você perde a qualidade nesse passe. Né? Você perde isso, e acho que o Bahia sofreu com o Rezende ali no meio, com a bola tendo que passar um pouco mais pelos pés dele. E aí, além disso, né, quando você tenta acionar esse jogo mais vertical, e aí é extremamente comum esse jogo vertical ser um jogo mais visado para as laterais, né, um jogo que você busca espetar esses caras mais de velocidade. De um lado você tinha o Jacaré, que ok, vai te entregar, né, dentro dessa lógica, mas do outro o Mugni não consegue entregar da mesma forma. Então acho que essa escalação inicial do Bahia não é uma escalação que tem na sua primazia, né, esse aspecto de jogo, de um jogo mais de transição, de um jogo que vai precisar de mais força, de um jogo que vai precisar de mais velocidade, de um jogo que vai precisar de 1 para 1, como olhando para as laterais do Bahia, você tem Mailton de um lado e você tem Fernando do Bahia, não, desculpa. Olhando para as laterais da Chape, né, do adversário do Bahia da noite, você tem Mailton de um lado, que por coincidência acaba lá fazendo o terceiro gol, mas é um lateral extremamente conhecido, já passou aqui no futebol pernambucano, Curitiba. Todo mundo sabe que Mailton é um cara de muita chegada ao ataque, é um cara que vai deixar esse espaço. Então, se você tem um ponto ali mais de velocidade para buscar essa transição, para buscar as suas costas, né, o próprio Fernando pelo lado esquerdo é um cara que também busca apoiar, não à toa também deu assistência, né, na partida, é um cara que tem essa chegada como uma característica maior do que propriamente a força defensiva. Né? Então, para mim, o Bahia escolhe dentro da sua proposta, e faz a escolha da proposta, mas não coloca em campo, né, as melhores peças, as peças necessárias para aplicar de uma melhor forma essa proposta. E aí, de uma forma até talvez não tão merecida, por mais difícil que seja entrar nesse mérito do merecimento ou não, o Bahia faz 1-0, né? Eu achava já que naquele momento a Chape estava melhor, Pedro também já bem falou, vinha chegando mais, não teve nenhuma chance clara que você dissesse, poxa, ó, aqui a Chape está chegando muito mais, mas vinha rondando, vinha finalizando mais. Chutes de fora da área que passavam até próximo da trave, né? As finalizações não chegavam a ser chances claras, mas eram chances que passavam ali próximo à trave, que levavam algum perigo, que geravam alguma expectativa. Né? E aí a Chape acaba esse primeiro tempo até com 10 finalizações contra 6 do Bahia. Né? Então já mostra que foi um time que buscou mais, que rondou mais. Né? E aí o Bahia consegue esse gol, uma jogada até interessante, uma jogada em que o próprio Mugni, pela esquerda, leva para o fundo, né? Faz um cruzamento, e aí durante esse cruzamento o Luiz já vai entrando na diagonal buscando a área. Né? O cruzamento passa toda a área, acaba sobrando para Jacaré do outro lado, e Jacaré acha a cabeça do Luiz Henrique ali para uma bola que até encobre o goleiro um pouquinho, né? Uma bonita conclusão da jogada, podemos dizer assim, mas que naquele momento, para mim, não era algo que o Bahia vinha plantando, não era algo que vinha dentro do merecimento, dentro do aspecto de jogo do Bahia. Eu acho que a Chape estava muito mais próxima de abrir esse placar do que exatamente o Bahia, como acabou acontecendo. E aí são as portas que o futebol abre. Né? Quantas vezes a gente já cansou de ver o time dominar, o time tá cercando, o time tá finalizando, e o adversário vai lá e consegue achar um gol, consegue trabalhar um gol. E essa porta se abriu para o Bahia. Né? O Bahia conseguiu, o Bahia vai para o intervalo com esse gol.
E aí, Henderson poderia ter dado um pouco mais de força defensiva. Poxa, se era um time que já não tinha tanto a bola, consegue abrir esse placar, né, num estilo de jogo que fora de casa você já não tem tido tanta força, você já não tem conseguido os resultados. Valoriza isso um pouco mais, reorganiza, traz, né, e acabou que o Bahia no segundo tempo, até o mínimo de força que o Bahia vinha tendo de forma defensiva, poxa, a Chape ia rondando, ia tendo a posse, mas já falamos, finalizava de fora, buscava as finalizações, né, de longe, buscava muito cruzamento, e aí no segundo tempo a Chape acaba virando um time por conta do Bahia ter proporcionado isso, um time que começa a conseguir entrar na área do Bahia. E aí essas finalizações que iam sendo com perigo de fora da área começam a virar finalizações de dentro da área. Finalizações mais próximas, finalizações que já vão levando mais perigo, já vão fazendo, né, o goleiro do Bahia trabalhar um pouco mais, até que, né, de forma bastante merecida, de forma bastante trabalhada, a Chape consegue o empate, não demora, já consegue a virada. E o que mais me impressionou, e aí é algo que a gente tem batido muito na tecla, já falei muito aqui com o Pedro sobre isso, já falei muito aqui com o Lula sobre isso, Pedro e Lula também já falaram muito sobre isso, a postura. No momento em que a Chape faz 2-1, a Chape esteve muito mais próxima de fazer o terceiro do que o Bahia de empatar. E aí, ok, teve essa jogada bem polêmica, né, que o Bahia aparentemente faz ali o segundo gol, mas o árbitro, né, não tinha apitado para o jogo reiniciar na falta, porque estava indo observar o VAR. Então, eu acho que não dá nem para contar um lance todo muito difícil, muito fortuito, né? E o que foi essa reta final, acredito que após a virada da Chape, tinha ainda mais 20 e alguns minutos, 22, 23 minutos de jogo, né? E a Chape sempre esteve muito mais próxima. Algo que para mim... Pode falar, Pedro. Só para não perder o fio da meada aí, eu não lembro qual foi a última vez que o Bahia teve, assim, 5 minutos de pressão fora de casa. Perdendo o jogo ali, aqueles 5 minutos finais ali, de escanteio seguido, pô, não tem, velho. É difícil pra caramba você conseguir lembrar 5 minutos de pressão do Bahia fora de casa. Exato, e aí, poxa, um time que tem a qualidade que tem, a gente já falou várias vezes, tem um elenco acima, tem opções de banco agora, Caio Vidal, Copete, né, jogadores que você pode tentar alguma coisa diferente e mesmo assim ainda não consegue entregar nada desse tipo. Então, eu continuo e sigo achando que são problemas de fato no trabalho, no dia a dia, na postura, na forma como se encara esses jogos e, como também muito bem pontuado por Pedro, o trabalho de Henderson, que não é bom. O trabalho de Henderson que conseguiu, né, e nesse ponto já dá para cravar, regredir o que Guto fazia ali, né? Por mais que Guto já tenha ficado bastante atrás, mas o trabalho de Henderson vem conseguindo regredir. E aí, eu não acho que o acesso do Bahia esteja ameaçado, mas eu acho que o sinal de alerta tem que estar ligado. O sinal amarelo tem que estar ligado, porque a reta final, por mais que esse ano ainda não tenha tido nada que apontasse para isso, mas a gente costuma ver algumas arrancadas, alguns times embolando ali, conseguindo uma sequenciazinha. E se caso algum time venha a conseguir uma sequência, os times, e aí falamos logicamente dos times que estão fora, né, do G4 nesse momento, mas ainda estão ali na briga, o Bahia vem numa sequência negativa, né? Já são 7 jogos fora que não consegue vencer e 4 jogos, né, contando aí nesses 4 contando com jogos dentro de casa que não tem vitória. Então é algo sim não para desespero, né, até porque o desespero eu acredito que só levaria a piorar a situação, mas para deixar o alerta ligado, para repensar, para fazer algumas novas possibilidades dentro de um elenco que permite, né, para que esse acesso não venha um acesso que parecia que em algum momento não teria nenhum tipo de emoção. Nesse momento aqui já parece que pode ter um pouco de emoção aí nessa reta final, que é algo que eu acredito que o Bahia,
não quer, que o torcedor não quer, e que pelo que foi a campanha, a construção, né, não deveria ser.